Olá, senhores, tudo bem? Bem-vindos à aula sobre adaptação ao ambiente de trading. Essa aula eu vou abordar basicamente como que se dá o processo de percepção das informações que a gente tem no mercado e como que a gente tem que realmente forçar, tá? A nossa cabeça, forçar a nossa forma de pensar para esse ambiente, tá? Se adequar a esse ambiente porque realmente é diferente e como que a gente pode realmente explorar e obter tudo que o mercado está nos mostrando em termos de informações, ok? Bom, então a gente começa com precisamos aprender a nos adaptar. Então, existe uma relação entre a habilidade que temos em nos adaptarmos às condições do ambiente, o ambiente que eu falo, o ambiente externo no mercado, tá? E o nível de satisfação que a gente sente em nossas vidas, tá? Para nos adaptarmos então ao ambiente externo, a gente precisa entender que nós estamos mudando conforme iremos aprendendo mais e mais sobre esse novo ambiente e o que ele tem para oferecer, tá? Quanto mais distinções entre vários componentes e informações nós fazemos e como essas informações interagem e causam consequências umas nas outras, mais elas se tornam disponíveis através da nossa percepção. Ok? Então, com o desenvolvimento da nossa percepção das informações disponíveis, isso se dá através das nossas ferramentas que a gente faz a leitura do mercado, que a gente percebe, né? Então, vamos ganhando um profundo entendimento de causa e efeito, okay? Que existe entre esse ambiente externo e o ambiente interno, que somos nós, tá? E como que esse ambiente tem um potencial realmente de agir como uma força, tá? E nós, como esse ambiente reage em relação a essa força no nosso comportamento. Então, tudo que acontece nesse ambiente externo, tá? Tudo que acontece no mercado, ele tem um potencial, ele age como uma força na gente, tá? E realmente ele tem a capacidade de mudar o nosso lado comportamental. Ou seja, quanto mais entendimento a gente tem sobre o ambiente que a gente está inserido, mais a gente pode interagir com ele para preencher as nossas necessidades e objetivos. Isso que eu falo quanto maior entendimento, um profundo entendimento do ambiente que a gente está inserido, mais o ambiente interno, que é a nossa cabeça, ele se conecta com esse ambiente externo, que é o mercado. Tá? Fazendo isso, a gente cria um sentimento bom de confiança e satisfação. Por quê? Porque esse ambiente externo preenche as nossas necessidades internas, na verdade. Okay? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente preenche a nossa necessidade interna, tá? Devido a uma expectativa que a gente tem, ou algo assim, isso gera o que a gente chama de ciclo positivo, gera sucesso, confiança e satisfação, tá? Que são sinônimos. Então a gente cria um ciclo de expansão do nosso próprio estado mental. Quando a gente não tem a forma como a gente pensa, tá? Não é preenchida pelo ambiente externo, a gente fica insatisfeito, a gente se decepciona e isso gera pouca confiança e a gente entra no ciclo negativo, tá? De se pensar. Então, o profundo entendimento do ambiente que a gente está inserido nos leva aqui a um total preenchimento das nossas necessidades internas, do ambiente interno, tá? E na qual a gente vai criar essa conexão perfeita entre o estado externo e o interno. E isso vai gerar esse estado de sucesso, confiança, realmente satisfação, tá? E isso vai gerar uma energia positiva na nossa cabeça. Okay? Então, a forma como a gente o que a gente pensa do mercado e como que a gente se adapta a esse ambiente, ela está atrelada ao profundo entendimento desse ambiente que a gente está inserido, está atrelada diretamente à nossa insatisfação, decepção, falta de confiança para realmente exercer alguma função naquele ambiente ou tornar isso o ciclo positivo com sucesso, confiança e satisfação. Tá? Então a gente tem que se adaptar a esse ambiente que é diferente. Tá? É diferente. Okay? Nossos objetivos. Então, para atingirmos e preenchermos nossas necessidades e objetivos, a gente precisa de um balanço entre esse ambiente mental interno e o ambiente externo. Né? E o que significa isso? Tá? Significa que nossos desejos, expectativas e necessidades internas, tá?
existem primeiramente em nosso estado mental interno. Tá? Isso é o que vem primeiro. Tá? E esses aspectos podem ser preenchidos em sua totalidade ou não. Porém, isso é o resultado de como que a gente age com o ambiente externo, como que a gente se conecta com esse ambiente. Então, o ambiente externo preenche esses desejos, essas expectativas, essas necessidades de forma plena, gerando aquele ciclo positivo, ou ele não preenche em sua totalidade, ou talvez não preencha de forma alguma, gerando esse ciclo negativo. Tá? E é por isso que a gente precisa de um profundo entendimento do ambiente que a gente está inserido. Okay? Aqui somos nós, tá? Em termos de percepção, em termos de informações que nós individualmente lemos já no mercado. Okay? Nesse círculo maior é o que? É o conjunto, é a forma de grupo, tá? É o conjunto de várias pessoas que operam e que já passaram por diversas, já experimentaram diversas informações, já tiveram diversas percepções, tá? A respeito do mercado, a respeito de trading, tá? Naquele ambiente, ok? E esse ciclo maior que tem ao redor de nós, que somos esse pequeno círculo, e esse círculo maior que é o que nós, todas as pessoas que realizam o trading, tá? Sabem sobre o mercado, esse ciclo maior que está ao redor de tudo isso, são eventos, são informações que ainda não sabemos. Tá? Que ainda não sabemos. Mas a gente não pode bloquear essas informações. E o que a gente sabe, isso a gente vai ver um pouco mais para frente nessa aula, as informações que a gente observa no mercado e que a gente faz a leitura, ela bloqueia esses outros eventos todos que acontecem, bloqueia na nossa cabeça essa percepção de diversos outros eventos que estão acontecendo no mercado. Tá? Ou seja, bloqueia a nossa capacidade de aprender mais, né? De realmente pensar fora da casinha. Tá? E isso é natural do ser humano. Okay? Então, aprendendo e vivenciando experiências. Nascemos então com a necessidade de quê? De precisar saber. Tá? O nosso senso natural de curiosidade nos faz explorar e aprender. Okay? Após aprendermos e realizarmos certa tarefa, rapidamente a gente fica entediado e a gente vai buscar algo novo, diferente. Tá? Isso é natural. Tá? O tédio, ele age como uma força interna na gente, fazendo com que nós busquemos o quê? Algo novo para descobrir e aprender. Essa atração, então, faz com que a gente, através do ambiente externo, a gente busque descobrir e criar o quê? Uma experiência nova. Tá? Exemplo, quando a gente tira algo de uma criança que está curiosa, mexendo em alguma coisa, ela provavelmente vai fazer o quê? Vai começar a chorar. O que ela está indicando? Indicando que a necessidade interna dela não foi preenchida. Tá? O choro, então, representa uma forma de compensação entre o ambiente interno dela, que ela queria preencher, experimentando aquilo que ela está aprendendo novo, tá? E o ambiente externo. Okay? Então, ela chora como forma de compensação. Okay? Então, quando exploramos esse objeto, significa que preenchemos nossa necessidade interna, tá? Com o que o ambiente externo tem para oferecer em termos de experiência. Com isso, né, depois que a gente já explora ele, a gente sabe tudo que ele tem para oferecer, surge o tédio. E aí a gente começa a procurar no ambiente externo algo que atrai a nossa atenção. Isso é o que suporta a nossa atração e nossa busca em aprender algo novo. Tá? Então, para aprendermos algo novo, a gente precisa dividir em alguns steps, basicamente, nos concentrando em cada um por vez. Exemplo, quando a gente aprende a praticar algum esporte. A gente quer colocar todos os movimentos juntos de uma vez só. Né? Nessa situação, a gente vai achar o quê? Vai achar difícil. Tá? Pois um movimento que a gente está fazendo e não está executando de forma adequada, elimina o quê? A concentração no outro movimento também. Tá? E a gente termina achando isso difícil e termina executando, termina influenciando diretamente no nosso aprendizado. Tá? Conforme a gente foca no que a gente precisa aprender e aprende cada movimento step by step, a gente não precisa mais se concentrar para realizá-los. Tá? E aí, o que acontece com a gente? A gente fica livre para descobrir, explorar e expandir o nosso aprendizado.
Tá? Então, se eu falo principalmente para quem está começando também, esse é uma escada de realmente de aperfeiçoamento e de aprendizado do mercado. Tá? Movimento por movimento, entender a base e indo aos poucos para quê? Para que façam movimentos, para que pensem menos e reajam mais e estejam livres para o mercado, para tudo que o mercado está realmente mostrando e oferecendo em termos de aprendizado e experiências novas. Tá? Então, conforme a gente vai experimentando e aprendendo sobre o ambiente que a gente está inserido, tá? Sabendo o que a gente tem que saber, a gente vai criando uma conexão entre nós e esse ambiente externo. Isso vai resultando o quê? Num perfeito entendimento de nós mesmos, forças internas que influenciam no nosso comportamento e relacionando como o ambiente externo, tá, influencia nessas ações. Então a gente vai criando essa conexão perfeita. Ok? O que sabemos, então, influencia no quê? No que não sabemos. Tá? Como podemos saber o que não sabemos quando a gente já aprendeu algo que bloqueia a nossa percepção do que a gente ainda não aprendeu? Bom, essa frase é uma frase que a gente tem que ler com calma e tentar entender isso. Tá? Difícil de entender, então vamos lá, vamos dar um exemplo. Tá? Quando a gente aprende day trade, que day trading é fácil, tá? Basicamente a gente cria essa expectativa, não, mas a gente cria essa realidade, essa verdade no nosso ambiente interno após o quê? Realizar diversos trades positivos e sair um dia positivo, quando a gente inicia o day trade. E a gente cria isso como sendo uma verdade pra gente. Tá? Isso cria uma crença o quê? Que é fácil. Porém, day trade talvez seja uma das atividades mais difíceis do mundo. Ok? Portanto, isso bloqueia o quê? A nossa percepção a respeito de informações contrárias ao quê? Ao que a gente acredita. Tá? E isso acontece nesse ambiente, no mercado. Tá? Por quê? Porque o mercado não existe razão no mercado. Ele nunca vai ser o mesmo. Tá? Então, vivenciar talvez alguma coisa parecida não tem razão e não significa, tá, que vai executar, que vai acontecer X ou Y, Z. Tá? Então a gente tem que experimentar e estarmos realmente abertos para clicar e aprender e experimentar algo novo. E é aí que a gente olha o mercado e a gente começa a enxergar as diversas oportunidades que ele nos dá. Ok? Então, nós estamos abertos a aprender qualquer coisa que o ambiente externo tem para oferecer, se não tivéssemos sido expostos de alguma forma anteriormente a ele. Né? Notem que, citando um exemplo, a gente está operando, tá? Acontece um evento no mercado na qual a gente estopa uma vez, acontece um evento muito parecido, a gente estopa outra vez. Na terceira vez que tem esse evento e a gente considera uma oportunidade, a gente hesita em clicar. Por quê? Porque a gente criou uma verdade sobre aquilo dali. A gente gosta do certo. Tá? O ser humano, por natureza, gosta do certo. Né? Então a gente gosta de uma informação concreta. Né? Isso gerou uma verdade para a gente. E a gente acredita naquela verdade. Então a gente se bloqueia o quê? Para experimentar e passar por uma experiência nova, de clicar de novo e de repente acontecer algo totalmente diferente do que já tinha acontecido. Tá? E esse é o mercado. Tá? Entender isso tira um peso das nossas costas em relação a estopar, hesitar para entrar e tudo mais. Tá? Então, quando observamos o ambiente externo, a gente defendemos de alguma forma a nossa posição interna por já termos aprendido aquilo ou experimentado tal momento de alguma forma. Ok? A não ser se estivermos disponíveis para aprendermos o que o ambiente externo tem para oferecer. E para isso exige o quê? Força, energia contrária ao que a gente pensa. E é por isso que realmente o processo de adaptação ao mercado, a esse ambiente, o mercado que eu falo não é o mercado faz tal coisa, essa visão individualista não é correta. Tá? O mercado que eu falo, esse ambiente.
o ambiente externo, que é o mercado, tá? A gente tem que estar disponível para a gente aprender o que esse ambiente externo realmente tem para oferecer. E para a gente estar disponível de forma plena e total, temos que ter energia para ir contra o que a gente acredita. É difícil, né? É difícil. Isso realmente é um conflito que existe. Tá? E isso tem que ser trabalhado e desenvolvido. E não é de um dia para o outro que a gente desenvolve isso e muda. Mas é isso que eu estou querendo passar aqui nessa aula. Tá? Então, para agirmos contra as informações percebidas, a gente necessita do que? Energia. Tá? E essa energia, quando a gente vai contra algo que a gente aprendeu, contra uma verdade que a gente acredita, gera um fator chamado estresse. Tá? É como a gente se sente quando a gente bloqueia informações do ambiente externo. Okay? Então, basicamente, é como se estivéssemos o quê? Caminhando contra o vento. Né? O vento representa todas as informações do ambiente externo que a gente não quer confrontar. Desculpa. Quando caminhamos contra o vento, tá? É como se estivéssemos o quê? Indo contra o que a gente já aprendeu. E a gente não quer fazer isso. Tá? De forma natural, a gente não quer confrontar algo que a gente já aprendeu e a gente já criou uma crença a respeito daquilo que a gente aprendeu. Tá? Então essas duas forças, uma contra a outra, gera o que a gente chama de estresse. Okay? Então, a gente quer por natureza estar certo. Okay? Ou seja, o que aprendemos ou experimentamos sobre algo, a gente acredita ser o verdadeiro e o correto. E a maior ironia disso é que quanto mais a gente aceita a possibilidade que o que a gente já experimentou, que a gente já aprendeu, não serve como referência, tá? Mais nos tornamos disponíveis para realmente explorar e perceber tudo que esse ambiente externo tem para nos oferecer. Tá? Então é complexo. A gente tem que o quê? Pensar contra algo que a gente já vivenciou, com que a gente já experimentou. Por quê? Porque nesse ambiente, né, no mercado, não existe certo e errado, não existe certeza. Tá? E a gente tem que confrontar realmente o que a gente pensa e o que a gente já experimentou através dele e através do tempo. Tá? A gente tem que experimentar por quê? Para realmente passar e vivenciar algo novo. E algo novo é algo que a gente nunca vai saber. Tá? Então não existe razão nem motivo para gente parar, né? E a gente não explorar isso de forma total, né? Em hesitar para clicar, em não estopar, em coisas assim. A gente tem que realmente explorar tudo que ele tem para oferecer. Tá? Quanto mais acreditamos que sabemos, então mais fazemos com que o ambiente externo prove para nós mesmos que o que sabemos não é particularmente efetivo. O problema é que só pensarmos dessa forma, tá? Quando ficamos que a gente só pensa dessa forma, na verdade, quando ficamos abertos a confrontar o que sabemos e a considerar isto como uma verdade. Tá? Então a gente só pensa assim. Tá? Quanto mais a gente acredita que sabe, mais fazemos com que o ambiente externo prove para nós mesmos que o que sabemos não é particularmente efetivo e não funciona, como se fosse pensar assim. Tá? Aquilo que a gente olhou, experimentou e aprendeu não significa nada, não tem uma razão. Tá? Não quer dizer por causa daquilo que vai acontecer algo. E a gente confronta isso, porque isso a gente considera como uma verdade. Tá? O problema é, então, que só pensamos dessa forma, realmente, quando a gente está aberto a confrontar o que a gente já sabe. E a considerar que isso é uma verdade. Tá bom? Bom, então, resumindo, não é da nossa característica confrontar ou considerar informações que já sabemos e acreditamos ser verdade. E esse é o ponto que eu quero chegar nessa aula, que é pela natureza do mercado, pela natureza do ambiente externo, tá? A gente tem que realmente forçar e ir contra o que a gente já sabe
para criar essa conexão plena e total em termos do quê? De satisfação pessoal interna, gerando aquele ciclo positivo na nossa cabeça. Tá? E quando a gente tem expectativas, primeiro é entender realmente que o mercado é imprevisível, é uma interação de diversos players, diversas crenças diferentes. A razão pelo qual os traders estão operando pode ser desde motivos racionais quanto irracionais. Tá? Então a gente tem que entender isso primeiro. Tá? E após entender isso, a gente realmente tem que confrontar a nossa verdade, confrontar o que a gente pensa ser exato ou certo ou errado. E aí a gente realmente vai ficar livre, tá? Tirar um peso das costas e ficar livre e operar como se realmente estivéssemos olhando o mercado. Então essa adaptação a esse ambiente implica nisso, tá? Implica nesse profundo entendimento do que a gente pensa, de como que nós, seres humanos, tá, reagimos a esse tipo de ambiente. Ok? Bom, essa foi a aula então sobre... É uma breve aula, mas é uma forma que eu encontrei de realmente resumir, porque o assunto ele é extenso mesmo, tá? Sobre adaptação. Peguei uns pontos importantes realmente sobre adaptação, tá? E resumi nessa aula aqui. Espero que tenham gostado, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.